Estamos de volta, hoje conversando com Paulo Henrique de Figueiredo sobre o tema Como Nasceu o Espiritismo. E antes de continuarmos no assunto, eu quero convidar você a participar do Clube Amigos da Boa Nova. Você liga 0800 12 18 38 ou então entra lá no site amigosdaboanova.com.br e torne-se um associado. Existem muitas e muitas vantagens que você vai ficar sabendo. Liga lá para as meninas e você participa dessa nossa família que se torna realmente uma semente de luz. Meu querido, então vamos continuar falando aí dessa pesquisa bem inicial, anterior até a Kardec, para depois se concretizar no nascimento, vamos dizer assim, do espiritismo mais firme, né, mais sensato ali. O advento do espiritismo, ele foi um movimento que ocorreu em dois planos. Teve um movimento que ocorreu aqui no mundo, né, encarnado, e um movimento que ocorreu no mundo espiritual. Sim. O que ocorreu no mundo espiritual? Um grupo de espíritos do nosso planeta que já vinham se desenvolvendo, porque aquele que estuda aqui nesse mundo, que descobre coisas, ele vai para o mundo espiritual e continua com esse mesmo espírito. Ele está no mundo espiritual e quer conhecer o que é aquilo. E continua o estudo, na ele verdade. Continua querendo entender a natureza, o que são as forças, o que é esse mundo, o que é o corpo. E esse grupo que você está falando veio antes de Kardec? Esse grupo de espíritos, há séculos, milênios, né, no nosso planeta, vem se dedicando a estudar a natureza, a alma, de onde viemos, né? Porque cada planeta tem a sua história. Existem planetas muito desenvolvidos, mas eles não vão vir aqui ensinar a gente, ele deixa que a gente descubra. Sim. Então, os espíritos fizeram um grande esforço para entender as leis da natureza, as leis de Deus, o que é que rege a espiritualidade e as relações com o nosso mundo. Chegou um determinado momento que esse desenvolvimento da ciência dos espíritos estava adequada e nós estávamos prontos, como cultura, para entender o que eles vinham ensinar. Porque a maior dificuldade, pense assim, imagine que a gente queira explicar para cegos o que são as cores. Não é fácil. É difícil. Porque teríamos que fazer por comparação. Algo que ele conheça, por exemplo, os sabores, né? Olha, não tem diversos sabores? Então, os objetos aqui também, o que a gente chama de cores, é a aparência dele que é diferente, como também tem o azedo, o doce. Então, faremos uma comparação. Os espíritos não tem como mostrar para a gente. Se eles falam perispírito, é o corpo espiritual. É semelhante ao nosso, mas o comportamento é completamente diferente. Basta saber que o espírito pode voar, pode mudar de plano, são características que a gente pode entender, mas não vemos isso. Não faz parte do nosso cotidiano. Então, os espíritos precisavam esperar um certo avanço do conhecimento humano, da ciência, para que as ideias deles tivessem terreno, tivessem entendimento para serem explicadas. Né? Então, isso só surgiu na época de Kardec. Só que havia alguns problemas. Um deles, como vimos falando no primeiro bloco, é que a ciência, do ponto de vista da física, era completamente materialista e achava que o universo era um grande vazio. Se era um grande vazio, onde é que estão os espíritos? Onde é que está a possibilidade de comunicação e ainda nossa por cima, com naquela eles? época que não se falava de espiritismo, de espíritos. Exatamente. Então, o que ocorreu? Dois grandes movimentos foram fundamentais para o surgimento do espiritismo, no sentido de que a humanidade estava preparada para entender o que os espíritos estavam explicando. E os dois estão esquecidos. O primeiro, eu recuperei com o primeiro livro, que é o livro de Mesmer, que eu recupero a ciência do magnetismo animal. E o Mesmer, quando ele foi entender a ação do indivíduo sobre o outro, no sentido da cura pelo passe, que foi ele que propôs. O passe, a cura pelo passe, nasceu com ele, com Mesmer. Antes disso, não havia essa ideia presente na medicina. E ele percebeu o seguinte, se tem um vazio entre uma pessoa e outra, como é que a gente se comunica? E ele já conhecia os fenômenos do sonambulismo. E quando ele punha um indivíduo em estado sonambúlico, por meio dos passes, a pessoa entrava num sono profundo e depois, hoje, pelo espiritismo, a gente sabe, ela saía do corpo. E ela conseguia, então, observar por meio do perispírito. E quando o Mesmer pensava na pergunta, o sonâmbulo respondia. Então o Mesmer pensou assim, peraí... Tem alguma ligação. Se eu não preciso falar para a pessoa responder, então o meu pensamento tem que estar chegando até ele.
E Sim. tem que ser um meio não visível, não pelos sentidos que a gente conhece. Aí ele propôs, então temos um sexto sentido. E como é que chega até o outro? Ele pensou, por vibrações. O som é vibração do ar. Então deve ter algum tipo de matéria mais sutil que vibrando transmite o pensamento para o outro. E ele concebeu isso nos livros dele. Então, quando chegou na época de Kardec, e Kardec tinha sido magnetizador, os espíritos falaram, você não estudou no magnetismo a ideia de Mesmer, que existem vibrações que transmitem o pensamento? Sim, falou, então a gente constatou isso aqui. Então, aqui na dimensão do espírito, a gente pensa e faz vibrar, aí usou o termo de Mesmer, o fluido universal. O fluido universal é um presente, é um todo. E a gente fazendo vibrar ele, a gente transmite o pensamento às distâncias. Então ele falou uma coisa que na época não se conhecia, os telégrafos eram por fio. E os espíritos falaram, olha, os pensamentos se transmitem no ar com ondas que não se confundem, alcançando distâncias que percorrem o universo. Hoje a gente sabe que as ondas eletromagnéticas são um exemplo disso. Então hoje a ciência descobriu que realmente o universo ele é todo, um todo, e as ondas transmitem informações nos mais diversos níveis. E como que eles de começaram a pensamento. falar, Paulo, do espírito em si? Então, aí o que aconteceu? Na época de Kardec, assim que ocorreu a Revolução Francesa, a universidade se tornou materialista, como falamos agora, na área da física e da química. A segunda coisa que eu descobri nas minhas pesquisas, também não havia divulgação nenhuma a respeito disso, é que um grupo de universitários em Sorbonne, na França, eles se rebelaram com o materialismo que foi instituído na universidade após a Revolução. Porque esse materialismo estava propondo uma moral, eles eram contra a igreja, afastaram os padres da universidade, instituíram o materialismo. E a moral do materialista, que estava ali sendo divulgada, era a moral do egoísmo. Olha, o prazer é o bem, a dor é o mal. E se eu tenho mais recursos, eu tenho mais direitos. Então, a proposta era de uma sociedade fundamentada em a lei do mais forte. Egoísmo e materialismo. Exatamente, que hoje a gente tem presente na nossa sociedade, mas de uma forma informal. Mas na época estava sendo instituído na universidade como sendo fundamento da moral. Os espiritualistas que viviam naquela época e eram alunos desses professores falaram, isso é um absurdo, que mundo nós vamos construir baseado no egoísmo? E disseram, nem podemos voltar aos dogmas da igreja e nem aceitar esse materialismo destruidor. Vamos criar uma terceira via. Qual é a terceira via? Espiritualismo racional. Tá certo. Vamos esperar um pouquinho. Nós estamos encerrando mais esse segundo bloco. Já vem aí o terceiro e último do Dualidade. Continue com a gente. Já voltamos.